Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindo ao programa Política com Factos. Aproveito para desejar que todos estejam bem nas vossas casas e os negócios, uma vez que Portugal está a ser assolado por estas tempestades. Tem vários nomes, é a Cristina, é o José. Portanto, de qualquer forma, aqui ficam os votos para que todos estejam bem. Aqui, nós também estamos todos juntos aqui, o Filipe Alexandre Raposo e o António Brás. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Na semana passada tivemos aqui o nosso convidado Bruno Gonçalves Pereira, presidente do município de Santiago do Cacém. Como sempre, fazemos aqui um resumo sobre a conversa que tivemos com ele. Pode então, compete-me a mim. Bom, foi agradável, é claramente uma pessoa agradável no trato, é um profissional da comunicação. Isto para nós que andamos aqui entretidos a fazer umas conversas de café, é importante, e nota-se o tempo de resposta, a colocação de voz, enfim, é natural, aquilo flui, é um profissional de comunicação. Do ponto de vista político, que é aquilo que nos traz aqui, tem algumas coisas interessantes. Eu vou-vos ser sinceros, reencontro nele algum daquele purismo da cidadania. Isto tem também um pouco a ver com os movimentos de cidadãos, com as pessoas que vêm da sociedade civil. É um indivíduo. Eu não gosto de usar esta palavra deslumbrado, mas é porque tem aqui algum sentido pejorativo. Mas é claramente um indivíduo que está muito motivado. Parece-me a mim, por aquilo que conheço de Santiago, pela sua complexidade, pelos presidentes de junta, que não são todos, naturalmente, do mesmo partido, o próprio movimento que ele fez aqui, questão mais que uma vez dizer, atenção, que o movimento não é um movimento PS-PSD, é um movimento autónomo que tem o apoio desses partidos. Portanto, isto penso que foi o recado político mais importante que ficou aqui da entrevista e que tem muito significado atendendo àquilo que vamos ouvindo e que se vai sentindo, daí aquela história que eu coloquei, de dizer que isto tem tudo para correr mal, isto vai correr mal, etc. Portanto, vejo motivado. Agora, eu vou ser sincero, quando nós pegamos num movimento de cidadãos, que normalmente emerge da sociedade civil, este tem a particularidade de ter tido aqui o apoio do PS e do PSD, o que não é muito vulgar nos movimentos, mas quando nós pegamos num movimento que vem da sociedade civil, nós normalmente contamos com alguma coisa que seja muito disruptiva, que seja diferente de todos os partidos, que seja muito diferente dos partidos, seja diferente. E eu vou-vos confessar, eu esperava, do ponto de vista, mas isto já vem do tempo da campanha, eu esperava que este movimento, o STC, tivesse apresentado algum modelo de gestão, de governação do município que há 50 anos estava com a mesma força política, que fosse muito disruptivo, que tivesse coisas muito novas. E eu confesso, sempre, por isso eu também insisti muito na questão de Santo André, eu sempre pensei que este movimento ia ter aqui uma grande base de apoio e que iria ter aqui, que Santo André ia ser o centro da sua inovação. Que vamos olhar para Santo André, temos aqui um projeto, enfim, que por vezes é natural nestes movimentos se ter algumas, eu não diria utopias, mas ter-se algumas ideias com alguma grandiosidade, com alguma disrupção. Depois... Se calhar está a agir com alguma cautela. É provável que sim, era aí que eu iria chegar. Ou seja, é natural que estes movimentos às vezes surjam com alguma disrupção que depois, confrontada com a realidade, não se consegue ir tão longe. Pronto. Aqui o que me parece é que quer o Presidente, quer os partidos, ou a base que suporta e que apoia, e sem ser os partidos, os seus apoiantes, parece-me a mim que de algum modo conseguem já ter conhecimento também um pouco do que é essa realidade e claramente não ir muito mais além. A ideia que me ficou, de uma forma geral, tem ideias para o município, obviamente, tem melhorias para o município, mas se me disserem a mim que daqui a 4 anos Santiago vai ser um município diferente, eu diria assim, se correr bem, é um município melhor, mas não é diferente. O que não é necessariamente mau. Não. Atenção, não é necessariamente mau. Não sei se me fiz entender aqui nisto, porque por vezes a gente ter uma ideia muito inovadora não tem que necessariamente ser bom. Pronto.
Eu acho que há aqui um misto aqui de alguma ponderação, de algum entusiasmo e de alguma ponderação. O que é bom, vamos deixar. Parece-me a mim, o que vou sentindo no terreno, ao contrário de Sines, que o Álvaro Beginha goza ainda, e naturalmente, num estado de graça, em Santiago praticamente não houve estado de graça. No dia imediatamente a seguir de ter sido eleito, já estavam a pressionar e a exigir e a criticar uma série de coisas. Mas, enfim, são ecossistemas muito pequeninos e distintos entre si. Filipe Alexandre. Ok, muito bom dia a todos e em primeiro lugar, e permitam-me que vos diga, que vos transmita numas breves palavras e que acho que devemos o fazer. Morreu o músico e compositor português António Cheinho, um santiaguense, mestre da guitarra portuguesa. O músico e compositor António Cheinho morreu na sua residência em Alfragide, nos arredores de Lisboa, no dia em que completaria 88 anos. O mestre da guitarra portuguesa, como era referido pela crítica especializada internacional, encerrou a carreira de 60 anos em setembro de 2024, tendo nesse ano editado o derradeiro álbum O Abraço da Guitarra, no qual homenageou os que, através da rádio, foram os seus mestres. António Cheinho nasceu em São Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, a 27 de janeiro de 1938, e começou a tocar no meio fadista na década de 1960. A carreira de António Cheinho conta com 7 álbuns editados em nome próprio e um DVD, ao vivo no CCB, e a partilha de interpretações com nomes como Fernando Alvim, foi viola de Castro Paredes, durante mais de 25 anos, Galo Costa, Fafá de Belém, Maria Dolores, José Carreiras, Elba Ramalho, Remo Fernandes, Hélder Moutinho, Rui Veloso, Paulo de Carvalho, Nina Miranda, entre outros. Em finais da década de 1970, começou a preocupar-se com a necessidade de um curso de guitarra portuguesa para novos instrumentistas, que viria a concretizar décadas depois com a abertura do ensino da guitarra portuguesa no Museu do Fado, em Lisboa, e numa escola com o seu nome, em Santiago do Cacém, no Concelho Natal, em 2005. Em 2022, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou António Cheinho com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, que distingue os que prestaram serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores. Partiu um dos grandes, fica aqui a nossa homenagem. E propunha agora um outro tema que está a aquecer, digamos assim, as redes sociais. Eu ainda queria ouvir a opinião do Filipe sobre a entrevista. Mas ele, como passou logo para a homenagem... Sim, eu não sei se não foi estratégia, pode ter sido estratégia. Não, em relação à entrevista com o Sr. Presidente da Câmara de Santiago do Cacém, aquilo que me apraz dizer é que uma pessoa, naturalmente, e como o Brás já disse, nota-se claramente que é uma pessoa da comunicação, uma pessoa simpática, uma pessoa que esperou o seu momento para responder, e quando se tem essa capacidade, por vezes, politicamente, às vezes é uma vantagem, não é? Porque consegue ganhar espaço para saber o que é que vai dizer, não é? E não se precipita nas suas respostas. Desculpa, eu julgo, assim de memória, eu por acaso reparei nisso, eu penso que só houve 2 momentos, e também não sei precisar concretamente já, penso que só houve 2 momentos em que o Presidente, em que houve uma alteração no tom de voz, ou que não esperou que a gente acabasse e respondesse. Houve ali só 2 momentos em 2 casos específicos. Francamente, eu já não me lembro. Foram 2 temas que na altura eram mais relevantes. Portanto, quem é da comunicação, que eu não sou, obviamente, mas percebe que aquilo para ele respira, aquilo é a vida dele. Não quer dizer, aquilo não há ali falhas do ponto de vista do que é a comunicação pura. Mas já em termos de comunicação, fala-se na comunicação normal e na comunicação de um político. Sim. Depois, essa questão, e eu ia pegar precisamente por aí. Depois falta a outra vertente política. Exatamente. E verificou-se em algumas respostas, né, que o que não é necessariamente mau também. Exatamente, não é mau de forma alguma. Não respondeu politicamente, respondeu aquilo que ele achou, como politicamente também, naturalmente, que responde aquilo que entende, mas às vezes com outros cuidados,
com aquilo que possa, porventura, as pessoas possam interpretar. Eu acho que o grande desafio do Presidente da Câmara Municipal de Santiago, além de tudo aquilo que naturalmente comprometeram-se com as pessoas, o grande desafio é até quando, ou se vão sempre conseguir manter aquele equilíbrio entre os partidos, ter o apoio daqueles partidos, do PSD e do PS, que deve ser, não vou dizer o único, porque não tenho a certeza, mas não deve de haver em lado nenhum ou em muitos mais conselhos um acordo entre o PS e o PSD, um acordo, entre aspas, apoiaram o mesmo movimento, o mesmo candidato. Isso também é um desafio, naturalmente, para o Presidente, manter o equilíbrio entre esses dois partidos e ter o apoio desses dois partidos. Agora, também tem ali alguns desafios, até porque os orçamentos municipais também não esticam, e promete ali 2 ou 3 coisas de grande envergadura. E estou-me a lembrar das piscinas de Santo André, o auditório do Cercal, além de serem obras do ponto de vista financeiro com alguma dimensão, depois também do ponto de vista da sua manutenção e dos encargos que vai ter anualmente para o orçamento do município, também são significativos. E penso que isto são as 3 grandes obras, deste novo executivo da Câmara Municipal de Santiago. E depois, naturalmente, tem outros desafios e até coisas ligadas também à responsabilidade também da Câmara, e não só, e também do Governo. Por isso, há quem diga, e como também falámos na entrevista, há quem diga que tem tudo para correr mal, e eu diria que eles estão ali 50-50, mas também tem tudo para correr bem. Como dizia o Ruben Amorim, tem isso corre bem, não é? Exatamente, também tem tudo para correr bem, e pelo menos, e como o Brás referiu, e muito bem, o Presidente demonstra o entusiasmo, a vontade de fazer diferente e deixar a sua marca. E por isso vamos dar tempo, exatamente, deixem o homem trabalhar. Exatamente. O que eu falava aqui das redes sociais, tem estado aqui a aquecer um bocado, tem a ver com a questão das músicas do mundo de Porto Covo ou não. Qual é que é a vossa opinião acerca disso? Já está decidido que não há? Não sei. Não, acho que ainda não. Acho, pelo que eu sei, o Presidente está num período de auscultação às entidades, começava a dizer, às entidades vivas da freguesia. Enfim, eu não quero ser mauzinho, mas isto costuma-se dizer que quando não queres tomar uma decisão, faz uma reunião, não é? Costuma-se dizer isso. Mas eu acho que há aqui coisas importantes aqui neste aspecto, e que encerra logo um capítulo. Isto é quase uma discussão filosófica, que é: deve um presidente de uma autarquia fazer o que quer a população? E a gente parece que diz, sim, é natural, deve representar a vontade da população. Mas se fosse assim, muita coisa não se realizava. Eu vou-vos dar um exemplo. O Manuel Coelho, quando começou com as músicas do mundo em Sines, se tivesse auscultado a população, nunca teria havido músicas do mundo. Passado alguns anos, todos dizemos, ainda bem que existem músicas do mundo. Portanto, o papel do líder tem aqui um dualismo, que é, por um lado, sim, deve ouvir e deve fazer aquilo que a população pretende, mas também deve ser ele que lidera, por vezes, o processo e que tem uma visão distinta do que quer a população. Portanto, isto sobre a questão do Porto Covo e das músicas do mundo no Porto Covo. Acho que o Presidente faz muito bem, e é um tipo também de liderança distinta do que estávamos habituados. Vem ao terreno, vem ouvir as pessoas, aquilo que as pessoas sentem ou que pretendem não tem que necessariamente ser a sua opinião. Quanto à minha opinião, quanto ao Porto Covo, músicas do mundo, eu sou-vos franco, não faz sentido haver músicas do mundo no Porto Covo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o que a Associação de Empresários de Porto Covo, todo o ano, emitiu um comunicado, ou, enfim, deu a conhecer a posição. Eu concordo em absoluto com a posição deles. As músicas do mundo acontecem no Porto Covo num momento em que o Porto Covo já por si tem muita dificuldade de responder ao que existe. Agora, se me seguem, acrescenta do ponto de vista cultural, do ponto de vista de notoriedade, claro que acrescenta, óbvio que acrescenta. Agora, é possível, em termos orçamentais ou de um ponto de vista, enfim, de um ponto de vista quase
mais economicista, ou enfim, dizer assim, ok, o dinheiro que gastamos nas músicas do mundo, vamos pegar nisto e vamos fazer aqui alguns eventos, 1 ou 2 eventos durante o ano, de forma a mitigar aqui a sazonalidade. Pois, eu acho que sim. A minha opinião é essa. Quanto às músicas, eu tenho dificuldade com várias pessoas que tenho falado ao longo destes anos sobre as músicas do mundo no Porto Covo, e são muitas pessoas, naturalmente, nós vamos falando com muitas pessoas, vários quadrantes, desde comerciantes, a empresários, a moradores do Porto Covo, etc. Vou-vos ser franco, a larga maioria, muito larga, isto parece uma sondagem da Pitagórica, a larga maioria das pessoas que eu tenho falado que concordam ou que gostam muito das músicas do mundo no Porto Covo, não são do Porto Covo. São pessoas de Sines que vão ao Porto Covo ou são pessoas de fora que vão ao Porto Covo. Os moradores, ou seja, se fosse feito um referendo às pessoas do Porto Covo, eu tenho a certeza que uma larguíssima maioria das pessoas não veem necessidade ou não veem sequer sentido de haver as músicas do mundo no Porto Covo. Se fosse eu a decidir, pegaria no dinheiro das músicas do mundo no Porto Covo e fazia uma passagem de ano de exceção no Porto Covo. Marcasse aqui, que fosse a passagem de ano aqui entre a Península de Setúbal e o Algarve, fosse aqui a referência da passagem de ano. Era o que eu faria. Bem, em relação às músicas do mundo, houve a reunião com o Presidente da Câmara e na Junta de Freguesia e com os comerciantes, e penso que, segundo aquilo que me foi transmitido, e não comerciantes, porque havia pessoas que não eram comerciantes que também estavam presentes nessa reunião. Aquilo que me foi transmitido, a maioria das pessoas que estava presente na reunião realmente mostrou a sua... que não era a favor das músicas do mundo. Aliás, eu acho que devemos pôr as coisas de outra forma. Eu acho que não é uma questão de ser contra as músicas do mundo. Eu não sou contra as músicas do mundo. Mas sim mais um evento daquela magnitude naquela altura. E eu sou a favor de termos uma freguesia preparada para ter um evento daqueles, seja músicas do mundo ou queiram-lhe chamar outra coisa qualquer. Mas naquela altura do ano parece-me francamente difícil. Naquela altura do ano, é importante dizer aqui outra coisa, que é, aquilo custa 350 mil euros. Diretos. É claro que podes arranjar patrocínios, mas, por exemplo, aquilo que eu sei é que este ano já nem patrocínio havia. Mas eu que digo é que depois há alguns custos indiretos com a logística e há outros que não estão contabilizados. E há outros que não estão contabilizados. Não estão contabilizados provavelmente os custos que a freguesia tem no reforço da limpeza, nessas outras coisas. E outras coisas no estado em que a freguesia fica. Agora, eu volto a dizer, eu não sou contra as músicas do mundo e acho que há uma parte também da freguesia, naturalmente os mais jovens, não é? que são adeptos do festival e naturalmente têm todo o direito a isso. Agora, as coisas, eu acho que também tem que haver aqui alguma lógica nas coisas e de certa forma também tenho que o dizer aqui, até porque já ouvimos o Presidente Álvaro Beijinho e o Presidente José Pedro Acérnio falar sobre isso. Eu tenho que lhes dar os parabéns, porque não é toda a gente que se presta no bom sentido a enfrentar esta situação, a tomar uma situação de não realizar um festival, independentemente. E indo ao encontro daquilo que tu disseste também, e até mesmo ensinos, se formos fazer uma sondagem, se calhar temos uma surpresa do número de pessoas que é a favor ou não daquilo. Agora, e voltando atrás, é uma questão de princípio e uma questão de coerência. Durante os anos que o festival se realizou, isto já naquela lógica que já não se vai realizar, os idosos estavam durante o dia, no centro de dia, se alguém alguma vez chamou o centro de dia aquilo que se pudesse chamar, em contentores a chover lá dentro. E depois andamos a gastar dinheiro naquilo. Claro. As pessoas deviam ter um bocadinho... Temos que ter consciência nestas coisas. Uma freguesia que tem problemas de abastecimento de água. Uma freguesia que há bem pouco tempo tinha a estrada para a cabeça da cabra, que aquilo que escolhias por onde passavas, mas nos buracos acertavas sempre. E tem outros problemas, chove na escola, não é? Há problemas estruturais da freguesia, não é? E temos que ter esta consciência, este princípio. Primeiro acusava-se o executivo anterior das festas e dos foguetes, não é? E que se gastou não sei quantos % do orçamento municipal nas festas, não é? E naturalmente temos outros problemas. Então, e agora temos um executivo e um presidente em particular
que está disponível para reduzir nisso, para resolver os outros problemas. Agora, aqui a minha questão é muito simples, que é, eu sou a favor que se altere as músicas do mundo, em Porto Covo e também em Sines, mas naturalmente as pessoas de Porto Covo estão à espera de uma resposta noutras coisas, não é? Não querem ficar, e eu percebo uma parte daquelas pessoas de Porto Covo que são a favor, que é naquela lógica de dizer-me lá vão-nos acabar com o festival e já não vamos ter nada em troca. Eu percebo, naturalmente. Agora, também tenho a expectativa que a Câmara Municipal, ao tomar essa decisão de terminar com as músicas do mundo, que aquele dinheiro também vai servir para resolver estes problemas todos que a freguesia tem e melhorar outros, não é? Eu aqui a lembrar também, por exemplo, o campo da bola, né? Precisa de um sintético. O Clube Desportivo e Recreativo de Porto Covo tem estado com uma grande dinâmica, tem tido bons resultados, foi uma aposta ganha por parte da direção do clube e da junta de freguesia apostar e reativar o clube, porque eu costumo ir ver os jogos do Porto Covo junto a uma série de malta ali ao fim de semana no Campo do Mar. É preciso criar condições aí também. É preciso resolver o problema da escola, é preciso resolver o problema de outros caminhos rurais e de outros acessos. É preciso definitivamente, porque não está resolvido de uma forma a longo prazo a questão do abastecimento de água. Há zonas da freguesia que não têm abastecimento público de água ainda. Pá, se for por esta lógica, eu por uma questão de princípio tenho que dizer que concordo com o Álvaro Beginha na sua decisão. Agora, há uma coisa que também é muito clara, que é o povo daqui a 4 anos pode avaliar o Álvaro Beginha, né, e o seu executivo por esta decisão, e se esta decisão depois também não levou à resolução dos outros problemas, que eu sinceramente acho que vão resolver algumas problemas, e também não estou a ver o presidente Álvaro Beginha a acabar com isto e depois não resolver os outros problemas. Tenho como uma pessoa de palavra e frontal, e aliás tenho demonstrado isso, porque há aqui várias coisas que e não deixa de ser curioso do ponto de vista positivo, que muitas vezes há aquela história de dizer assim, ganhou as eleições, mas não falou naquilo. Mas por acaso ele falou nas músicas do mundo, ele falou na reestruturação da Câmara, ele falou numa série de coisas que para alguns tirava votos. Ele disse, e ganhou as eleições. E depois também as músicas do mundo. Eu acho que é mesmo assim, é preciso enfrentar o assunto, pôr as cartas em cima da mesa, como se costuma dizer, e falar. Agora, viram que aquela história, contra as músicas do mundo, ninguém é contra as coisas do mundo, contra as músicas do mundo, somos a favor de uma questão de princípio, que tem que haver prioridades. Se queremos qualidade de vida, temos que fazer opções, podemos continuar a ter as músicas do mundo, talvez num modelo diferente, mantendo aquilo que foi o seu princípio cultural e da proximidade das pessoas, mantendo isso tudo, mas naturalmente isto é mesmo assim, tem que haver opções. Vou ser sincero, eu não tinha olhado para esta questão sobre este prisma, e também não sei se é isto que está colocado em cima da mesa, porque não estive nessa reunião, portanto, eu não sei se a contrapartida, e acho que nem devemos pensar assim, porque senão, em contrário, podíamos dizer que os problemas de Porto Covo não estão resolvidos porque tem havido músicas do mundo. Eu acho que pode haver músicas do mundo e pode haver o resto. Agora, mas pronto, eu concordo. Não sei se pode. Não sei se pode. Não sei se há dinheiro para isso. Claro, não, eu concordo contigo. Eu ainda não tinha visto, francamente, sobre esse prisma, e é mais, vem acrescentar ainda aquilo que eu disse. A forma como eu olhei e continuo a dizer é: qual é o ganho que traz ao Porto Covo haver músicas do mundo, particularmente naquela altura do ano? Se me dissessem assim, qual era, na minha opinião, nós não temos um clima que permita isso, mas as músicas do mundo, sendo uma marca muito valiosa e de muita qualidade, tem muita notoriedade, se a gente pudesse chegar aqui à semana entre o Natal e a passagem de ano, aquela semana, e fazer ali as músicas do mundo nessa altura como se fosse
uma abertura no Porto Covo, o início das músicas do mundo e depois no verão serem sinos, eu acho que isso atraía um público ali diferenciado, distinto, seria uma passagem andando totalmente diferente das que temos pelo país, etc. Agora, depois temos também aqui o problema do clima que também não permite esse tipo de coisas. E eu via um bocadinho aqui neste ponto. Agora, eu de facto eu não tinha, confesso que ainda não tinha colocado as coisas, mentalmente ainda não tinha colocado as coisas sobre este prisma que o Filipe aqui nos trouxe, e que tem todo o sentido. Não, se olharmos para a freguesia, para os problemas que tem, pois claro que as músicas do mundo, a verba, se a Câmara Municipal de Sines olhar e disser assim, ok, as verbas da música do mundo, temos de definir prioridades. Pois as músicas do mundo não são prioritárias relativamente às questões que foram aqui levantadas. De todo. E num mandato estamos a falar de mais de 1 milhão de euros. O que é que se fazia com esse 1 milhão de euros? De todo. Né? Não, eu não tinha ainda analisado se sobre esse multiplicares prisma. pelos 3 mandatos ou pelos anos todos que há músicas do mundo... Eu não tinha visto sobre este prisma porque, como sai do orçamento da Câmara Municipal, se fosse da Junta de Freguesia, pois era óbvio, ou fazer uma coisa ou outra. Como sai do orçamento da Câmara Municipal de Sines, eu ainda não tinha equacionado essa questão vista sobre esse aspecto, mas ver reforçar é um argumento fortíssimo. E depois são obras para todo o ano, são benefícios que as pessoas têm todo o ano, claro. E para, efetivamente, as pessoas que moram lá. Ou seja, se fôssemos nós a decidir, estava decidido. Não, mas e só para terminar com este tema. Agora, como é óbvio, eu acho que há sempre pessoas contra, há sempre pessoas a favor. Eu percebo as pessoas que são a favor. Naturalmente, é um festival, é a dinâmica do festival, é o espírito do festival. Eu concordo com isso tudo. Agora, e volto a referir, não se pode acabar com o festival e depois não haver nada, no bom sentido da palavra, nada em troca. Naturalmente que esses problemas têm que ser uma prioridade, e depois também há aqui outra questão que era importante e que penso que para Porto Covo também é muito importante, que é Porto Covo precisa e merece ter um programa cultural ao longo do ano. Sim, não é? E não é preciso 350 mil euros para ter um programa anual com qualidade ao longo do ano em que possa atrair as pessoas para Porto Covo. E acho que isto devia de ser a grande questão de pôr em cima da mesa. E naturalmente que um programa anual beneficia todos. Fala-se muito dos comerciantes, e eu acho que isso é importante, mas os comerciantes e as pessoas que vivem em Porto Covo, os habitantes de Porto Covo, porque além dos comerciantes também há pessoas, há habitantes, não é? Que também merecem ter o seu programa cultural, também merecem participar, não olharmos só para a vertente económica, porque isto não é só a vertente económica, a cultura é muito mais do que a vertente económica ou do que aquilo que se pode receber do evento cultural do ponto de vista financeiro, é a proximidade das pessoas, é a cultura, é a solidariedade, é o espírito da festa. Pá, é um conjunto de coisas e muitas bastante extraordinárias. Por isso vamos naturalmente acompanhar o assunto, vamos ver qual é que é a decisão da Câmara Municipal, mas segundo me parece, a decisão acho que está tomada e que não se vai realizar. Agora, naturalmente que nós também aqui na Política com Factos vamos estar atentos que essa decisão, o que é que vai depois também trazer de diferente para a freguesia de Porto Covo, que eu tenho a convicção que vai trazer a resolução destes problemas e que também vão levar em consideração a Câmara e a Junta de Freguesia de ter outros programas culturais para que a freguesia possa ter vida durante mais meses ao longo do ano, e não só a questão do verão. E vamos agora virar o nosso radar político para a questão nacional. Ainda não temos Presidente da República. Ainda não. Se calhar dia 8 já temos, em princípio. Sim, em relação às eleições presidenciais, e até porque nós aqui não temos memória curta, e somos, e dizemos, não é? E assumimos aquilo que dizemos, e eu não me esqueci da aposta. Pois é, perguntar. Pronto. Aqui na aposta, no bom sentido da palavra, como é óbvio, há aqui um dado importante na questão do comentário ou na análise do Brás. O António Brás, as 3 pessoas que ele referiu, não pela ordem que disse, mas os 3 ficaram exatamente, eu estou aqui a defender os argumentos dele.
fica para depois justificar os meus. As 3 pessoas que ele referiu ficaram os 3 os 3 adivinhou os 3, só não Top adivinhou a ordem deles. Eu referi que era o André Ventura, o António José Seguro e o Marcos Mendes. Também o António José Seguro e o André Ventura ficaram entre os três primeiros. O Marcos Mendes não ficou. Houve claramente aqui nos últimos dias uma reviravolta, principalmente com a questão do João Coutinho Figueiredo, que foi tirar aqui uma margem muito significativa, entre aspas, e no bom sentido da palavra também, de manobra ao Marcos Mendes, e que inverteu aqui o sentido das coisas. No caso de Sines, e foi essa a nossa análise naquele dia, o António José Seguro beneficiou aqui da divisão de vários candidatos do quadrante, podemos dizer, mais à direita, e também beneficiou aqui de algum eleitorado do centro-direita que o beneficiou, né? Depois nessa noite eleitoral. O André Ventura, nestas eleições e em Sines, perdeu votos em relação às legislativas. A minha análise era nesse sentido, olhando para as eleições legislativas e para aquilo que tinha sido o resultado eleitoral do aspecto político da direita, do André Ventura nas legislativas. A análise foi nesse sentido, mas naturalmente que o povo é soberano, e ficou claro aqui uma coisa, que é, e aliás, as sondagens diárias, e eu indicando isso, todos os dias se mudava. O Marcos Mendes chegou a ganhar, passou para quinto, o António José Seguro também estava em quarto ou quinto, agora está em primeiro, o Coutinho Figueiredo já chegou a estar em último, passou para quinto, depois para terceiro, para segundo, chegou a ser indicado para a segunda volta. Foi interessante porque apareceu aquela calúnia, alegadamente, sim. que iria, entre aspas, prejudicá-lo. Eu acho que beneficiou. Exatamente. Beneficiou principalmente por uma questão. Independentemente da questão ser negativa, né, como é óbvio, e eu acho que deve ser esclarecido, como é óbvio, mas e acontece também muito isto ao André Ventura, que é a polémica traz-os para a ribalta, né? A comunicação social passa a andar atrás deles mais tempo do que se não houvesse aquelas... Exatamente, dá-lhes visibilidade. E depois às vezes eles também sabem aproveitar essa visibilidade. E o Coutinho Figueiredo, independentemente do caso ser um caso, eu diria, complicado, né? E como disse anteriormente, deve ser esclarecido porque é grave, mas soube aproveitar isso de forma positiva, aproveitar de forma positiva o facto do tempo de antena que lhe deram derivado àquele assunto. E ele soube aproveitar isso. Só também a título informativo, e para as pessoas terem alguma noção, nas presidenciais em Sines, nas últimas, agora vamos à segunda volta, mas na primeira volta, o António José Seguro teve na freguesia de Sines 2.125 votos, o André Ventura teve 1.490, o Gouveia Mel teve 723, o Coutinho Figueiredo teve 666, o Marcos Mendes tem 415, e o André Filipe tem 240, a Catarina Martins tem 159, o Manuel João Vieira tem 87, curiosamente fica à frente do Jorge Pinto do Livre. Em Porto Covo, o António José Seguro tem 276 votos, o André Ventura 108, o Gouveia Mel 64, o Coutinho Figueiredo 53, o Marcos Mendes 50, o António Filipe 18, o Manuel João Vieira 8 e o Jorge Pinto 7 e a Catarina Martins tem 6. Os dados totais do Conselho, o António José Seguro tem 2.401 votos, o André Ventura tem 1.598, o Gouveia Mel tem 787, o Coutinho Figueiredo tem 719, o Marcos Mendes tem 465, o André Filipe tem 258, a Catarina Martins tem 165 votos, o Manuel João Vieira tem 95 e o Jorge Pinto tem 41.
Em relação às legislativas, para até fazermos aqui a comparação, aliás, nas outras presidenciais também, em 2021, o professor Marcelo tem em Sines 2.555 votos, a Ana Gomes tem 582 votos, o André Ventura tem 577 votos, passa de 577 depois nas legislativas para 1.925 votos, e agora nas presidenciais tem menos votos e passa para 1.598 votos. O João Ferreira teve 396 votos nas presidenciais de 2021. A Marisa Santos tem 218 votos. Nas legislativas, no Conselho de Sines, tem, o Chega tem 1.700, aliás, isto é só os de Sines, vou dar os totais. No total, o Chega tem 1.925 votos, o PS tem 1.607 votos, o PSD tem 1.600 votos, o PCP tem 535 votos, o LIVRE tem 383 votos, a Iniciativa Liberal tem 301, o Bloco de Esquerda tem 269 votos. Isto para dizer o quê? Esta questão da esquerda e da direita, eu acho que há aqui também as pessoas foram muito por aquilo que entenderam, sendo que há aqui uma grande divisão no aspecto político à direita, né? E se formos fazer as contas e juntar os votos todos, as coisas naturalmente eram diferentes. Agora também, do ponto de vista partidário, não se pode fazer uma grande comparação, até porque, por exemplo, o António Filipe foi claramente um candidato apoiado pela CDU, tem 258 votos, e há uns meses atrás a CDU ganha a Câmara Municipal, não é? Ou Chega, que nas eleições, sendo que há aqui uma maior comparação, até é o André Ventura, não é? Porque nas legislativas foi ele, entre aspas, o candidato a primeiro-ministro pelo Chega, e agora é ele o candidato a presidente da República pelo Chega. E tem aqui uma diminuição de votos. O PSD e o PS claramente não os candidatos que apoiam não têm muito a ver com este resultado, não é? Até porque o Marcos Mendes era apoiado pelo PSD e tem 465 votos. Será? Supostamente. E nas legislativas tem 1.600 votos, ou o PS tem 1.607 votos nas legislativas, perdeu as eleições autárquicas há uns meses atrás, e o António José Seguro teve 2.401 votos. Nós sabemos que há aqui muito jogo partidário por trás disto. Não estávamos a ser sérios se disséssemos o contrário, mas eu acho que as pessoas cada vez mais sabem dividir e sabem separar aqui a questão das pessoas e dos partidos, sendo que a direita continua a ter aqui... Mas quem é que perdeu a aposta afinal? Perderam os dois. Perdemos os dois. Perdemos os dois. Eu tive a terminação e perdemos os dois, sendo que o Brás conseguiu acertar nos três que iam ficar... Basicamente... Vamos fazer uma aposta hoje. Só não trocou... Não, uma aposta agora é mais fácil. Bom, mas eu vou fazer aqui algumas observações sobre o atual momento das presidenciais, que me vão valer aí uma série de mensagens e de ofensas. Ok, então vamos a isso. Porque nós chegámos ao ponto, e vimos isto nas redes sociais, neste momento já não se ofende só quem não é do nosso, neste caso não é partido, quem não é a favor do nosso candidato, ofende-se quem diz que não gosta de nenhum ou que não vai votar em nenhum. Portanto, neste momento quem não vota no meu candidato são todos maus. Todos aqueles que não são bons como eu, os outros são todos maus. E isto vale para todos. O que é que eu acho deste atual momento presidencial? Ainda ontem assistimos ao debate. Estamos perante dois péssimos candidatos a presidentes da República. Ganhe aquele que ganhar. E escrevam isto. Vamos ter soldados do Marcelo Rebelo de Sousa. Ganhe quem ganhar dos dois. Por motivos distintos de um e do outro, estamos perante dois péssimos candidatos a Presidente da República, e um dos dois terá que ser. Eu recordo-me quando foram as eleições nos Estados Unidos, eu na altura dizia isto e escrevi até, como é que um país, com uma nação como os Estados Unidos, consegue gerar os dois candidatos, que era o Biden e o Trump. Como é que é possível? Mas não há mais ninguém num país com aquela dimensão. E hoje olhamos para Portugal e eu digo o mesmo. Como é que a nossa esquerda
porque o José Seguro representava a esquerda, e já lá vamos também. Como é que a esquerda e a direita, que teoricamente podemos dizer que é quem está ali representado, como é que a nossa esquerda consegue, o melhor candidato que tem para apresentar é aquele, ou pelo menos foi aquele que nós fomos escolhendo, porque os outros tiveram 1%, 2%, 3%, como é que chegámos ali, e como é que a direita também chega ali. Que aliás chega ali não se revendo naquele que supostamente era o candidato natural da direita. Este é o primeiro facto, que é para ver onde é que chegamos. Agora, eu acho que o Seguro, o André Ventura estar na segunda volta é quem está politicamente a capitalizar mais. Não vai ganhar as eleições de todo. Parece-me a mim que o facto de ele estar ali na segunda volta é já de si uma vitória, porque já se assume como o candidato da direita, e daí também o afastar de muita gente do espectro político da direita. Agora, eu vou aqui dizer uma coisa que vocês vão ter que concordar comigo. O André Ventura, afinal de contas, é um agregador de vontades. Nunca em Portugal a direita e a esquerda tinham estado tão de acordo em alguma coisa como hoje, não é? Todos sabemos os motivos, todos sabemos tudo isso. Agora, o André Ventura tem vindo também a conseguir fazer uma coisa que, para quem tem medo do André Ventura, é extremamente perigosa. Ele tem vindo progressivamente... O André Ventura dividiu muitas áreas. A gente tem que reconhecer que o André Ventura, e estas eleições estão a prová-lo, veio destapar muita coisa. Veio destapar a ausência de uma verdadeira direita conservadora, que não o está a acompanhar. E eu não vou aqui discutir os motivos, são bons, são maus, estou a tentar fazer a tal política com factos. E os factos são estes. A direita, muita da direita dita conservadora, não se está sequer a aproximar dele. E depois estamos a ver que a esquerda, apesar de ainda estar moribunda do que foi a geringonça, não tem outra solução. O Bloco de Esquerda, o próprio Partido Comunista Português, ou o CDU, como quiserem chamar, uma série de partidos do arco da esquerda, apesar de saberem que aquele abraço duro do António Costa destruiu a esquerda, neste momento continua a não ter outra solução senão apoiar o José Seguro, que por sua vez foi rejeitado sempre pelo Partido Socialista. Ele foi sempre um patinho feio dentro do Partido Socialista. Essa é que é a realidade. E aliás, há quem diga que o PS só apoiou o António José Seguro quando ele ganhou. Claro, mas isso parece... O que foi claro aqui foi que nenhum dos partidos, talvez o PSD ainda tenha sido aquele que teve mais próximo disso, em apoiar o Marcos Mendes, e depois o Partido Comunista, eu estou a falar aqui do PSD, sim. O PS teve sempre dúvida em assumir um candidato, como o PSD também teve alguma dúvida em assumir, como víamos antigamente. Nós antigamente o PS assumiu o seu candidato, o PSD assumiu o seu candidato. O António José Seguro tem muitos anticorpos dentro do Partido Socialista. Aliás, e eu próprio tenho anticorpos com o Partido Socialista, depois de tudo o que lhe fizeram e do que sucedeu. Agora, aqui o que nós temos que pensar é, primeiro, o André Ventura tem vindo a conseguir uma coisa, e este último debate dele agora abriu claramente uma nova fase na estratégia dele. Ele até aqui percebeu, ele e a sua equipa, que tinham que dividir as águas, tinham que radicalizar muito as suas posições para ir buscar o seu eleitorado, e perceberam que esta radicalização esgota o seu eleitorado a partir de dado momento, e já se percebeu que anda aqui nos 20 e poucos, enfim, ele daqui, com este discurso, dificilmente passará daqui, pelo menos nos próximos tempos. Precisaria de alguns anos, talvez, para crescer. E ele já percebeu que tem que moderar o seu discurso, ele já o começou a fazer, e mais importante para ele do que as sondagens atuais é uma sondagem muito importante que tem a ver com a sua taxa de rejeição, e ele tem vindo a diminuir a sua taxa de rejeição, que são pessoas que dizem: eu não voto no André Seguro, perdão, eu não voto. Olha, é um bom candidato. É um bom candidato, o André Seguro. Mas as pessoas dizem: eu não voto no André Ventura, mas não ponho a hipótese de não vir a votar. Ou seja, até agora a taxa de rejeição dizia: em quem é que eu não voto? André Ventura, excluído. E essa taxa de rejeição tem vindo a diminuir. Ou seja, ele sabe isso, percebe isso, e isto tem a ver com alguma moderação no seu discurso, alguma aproximação ao maior consenso. E esse, para quem tem medo do Chega e do André Ventura, esse está a ser o grande perigo que se está a desenhar e se começa a ver. Agora, quem é que vai ser o grande derrotado, ou quem é que já é de todo o grande derrotado destas eleições? Montenegro. O Montenegro vai ter aqui o cabo dos trabalhos. Vai ter aqui o André Ventura, que vai assumir como o candidato de direita, e facilmente, eu não sei a votação que ele vai ter, mas se o André Ventura chegar aos 30%, é já uma coisa
tremenda. Deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Aqui a questão importante é, eu acho que é essa a estratégia do André Ventura. É com o resultado das presidenciais, não é? Sim. Esse resultado, o que é que do ponto de vista das legislativas lhe permite fazer? Claro. Portanto, eu passo a assumir aqui a liderança da direita, eu sou o líder da direita, eu sou o mais votado à direita, esse é o primeiro aspecto. O Montenegro vai ter um grande problema, porque o António José Seguro vai fazer o que já fizeram outros presidentes socialistas, vai reconstruir, ou vai tentar reconstruir o Partido Socialista a partir de Belém. E depois chegámos aqui a um ponto muito curioso, é que nós há uns meses atrás, eu já nem digo anos, há uns meses atrás, portanto, nós estamos claramente no novo mundo. Há uns anos atrás, o que é que nós dizíamos? O Chega vai destruir o Partido Socialista? Não, o Chega vai destruir o PSD. Isso está-se a ver a todos os dias, o que é uma coisa incrível. Quer dizer, nós daqui a alguns anos podemos ter aqui uma governação em Portugal, como acontece um pouco pela Europa, que temos de um lado um partido de direita mais conservador ou radical, o que quiserem chamar, e do outro lado temos o Partido Socialista. O PSD ficou aqui numa posição muito delicada, nomeadamente para os tempos que se avizinham, porque se um vai governar a partir de Belém, o André Ventura vai fazer um grande esforço para governar a partir da Assembleia da República, assumindo-se como o líder da direita. E depois veio fazer uma coisa. Veio talvez menos do que eu se calhar pensaria. Eu creio que o Chega estava convicto, eu penso que o Chega saberia que não teria todos os apoios da direita, mas estou convencido que pensava que tinha mais apoio da direita. Mas isto vem conferir-lhes a eles uma questão que é aquilo que eles têm sempre defendido, que é a suposta como é que eles chamam, o sistema dos últimos 50 anos, isto vem-lhe dar um bocado de razão. Não é que eu concordo, nós quando falamos com o André Ventura temos de estar sempre a dizer isto, não é que eu concordo, não é? Porque isto é tudo muito sensível. Mas o André Ventura tem razão numa coisa, eu vejo destapar isso à sociedade portuguesa. Afinal, existe um sistema. Existe um sistema que neste momento ele representa o antissistema e tudo o que é o sistema, seja bom ou mau, está muito preocupado e conseguiram se unir. Nisso ele tem razão. Existem ali dirigentes políticos que inclusive votaram contra a Constituição em 1976 e que agora estão a apoiar o António José Seguro. Portanto, que o cidadão comum que está de fora e que vê isto, interroga-se um bocado. Aquelas pessoas que não ligam muito à política, que não acompanham, dizem, isto a política, eles são todos iguais, eles dizem uma coisa, amanhã dizem outra, eles querem o poder, querem estar perto. Isto já é... E depois há um outro elemento que tem sido muito pouco falado, e eu quando olho para estas coisas interrogo-me se verdadeiramente, eu não sou de teorias da conspiração, de todo. Por vezes até, não é que seja ingênuo, mas sou muito credo na não existência dessas teorias. Mas eu às vezes interrogo-me a questões que acontecem. Neste momento nós sabemos, e é inequívoco que o António José Seguro está à frente nas sondagens, e acredito que seja os tais 60, 30, eu penso que o André Ventura andará acima dos 20, poderá rondar os 30, não sei, não sei precisar. Mas há uma coisa que ninguém nos teve falado. Qual é a abstenção? É uma coisa curiosa. É que até agora ainda não vi nenhuma sondagem que venha clarificar qual é a abstenção. E isto é um facto muito importante, talvez não para estas eleições, porque para mim já estão clarificadas, mas dizer, destas pessoas todas, tanto de esquerda como de direita, mas eu penso principalmente, esta abstenção, se há muita gente de direita que não está disponível para votar André Ventura, mas depois está disponível para votar noutra circunstância, ou seja, era importante estudar o que é esta abstenção. Muito bem, eu só quero dizer duas ou três coisas sobre isto. Que é dizer que eu acho que o André Ventura tem mais apoios à direita, mas não se assumem. Não se assumem. E depois... O que também, desculpa, concordo, o que também mostra o que ele diz, o que ele fala do sistema. Sim, exatamente. Isto é assim, vamos ver uma coisa. Eu acho que aqui a grande lição que temos que tirar daqui é que, de facto, estas eleições, esta reta final das eleições, este play-off, a linguagem desportiva, esta finalíssima, vem mostrar uma coisa. E isto é inequívoco. E quem quer entender o que é a política em Portugal nos últimos anos e nos próximos anos, tem que aceitar isto. O André Ventura, seja bom ou mau, o André Ventura veio destapar o tacho. E não é o tacho no sentido de mas tem a panela, digamos assim. Ele veio mostrar claramente que existem aqui coisas que ele dizia e que nós suspeitávamos, e de facto há aqui eu vou dizer, eu espanta-me e não sei até se não é bom, infelizmente no caso, se não é bom até para o André Ventura haver tanta gente de direita, dita conservadora e mais radicalizados à direita, virem agora apoiar o José Seguro.
é de uma incoerência, e não me venham dizer que é democrata, que é antidemocrata, porque se não fosse democrata, não podia, se não tivesse no panorama democrata, essa história do democrata, antidemocrata, mas o André Ventura, se não fosse democrata, e o seu partido e a sua candidatura, não se podia candidatar, não é? Se fosse, como dizem, se fosse de extrema-direita, se fosse nazi, se fosse não sei quantos, não é? Mas a realidade é esta. E nós temos que aceitar isto, e a forma de combater aquilo que nós não queremos é perceber, aceitar, isto é como o Código Postal, é meio caminho andado, perceber porque é que as pessoas estão a votar no André Ventura, porque é que a direita mais conservadora, eu gosto de usar este termo para não ferir nenhuma suscetibilidade nem à direita nem à esquerda, porque é que a direita mais conservadora está a crescer, porque é que o Chega cresce enormemente, iniciativa liberal também, entre os jovens, que esse é outro padrão muito curioso, é que quando se nos mostrarem as sondagens estratificadas etariamente, o Chega cresce brutalmente entre os jovens. Portanto, e nós queremos aceitar, e nós queremos perceber, se queremos, quem quer combater, tem que perceber e aceitar isto. Não é com discursos de ódio nas redes sociais. Eu ontem vi uma coisa completamente abjeta, foi das piores coisas que eu vi nestes anos todos. Há uma fotografia com a esposa do... Acho que é a esposa, pelo menos. Perdão. Companheira. Usa-se assim porque vale para tudo, é genérico. Mas pronto, com a mulher, com a esposa, enfim. Do André Ventura. É um jornal que faz uma fotografia com ela e que vem, enfim, é o jornalismo que nós temos, vem falar sobre a roupa que a senhora tem vestida, porque tem uma renda ao pescoço. Enfim, não interessa. E a gente abre os comentários e nós vimos centenas, milhares de comentários, pá, do mais incrível possível, de a gozar porque a senhora é feia, porque a senhora é gorda, porque a senhora veste-se mal, e a maior parte é de mulheres. E depois nós vamos ver, e isto é fácil, todos nós fazemos isto, nós abrimos alguns comentários destas mulheres e vamos ver que são pessoas que têm um percurso, pelo menos nos seus perfis no Facebook, a defender a igualdade de género, a defender as mulheres, a defender contra o bullying. E aquilo é que se vocês tiverem a oportunidade, vão ver, aquilo é do mais incrível possível. Quer dizer, aquilo é uma onda de ódio, de raiva, eu até diria quase de desespero contra a mulher que até é uma pessoa, enfim, olha, eu vi, acho que foi a primeira vez que vi, não é uma pessoa que tenha posições... Se o fizessem com a Rita Matias, que toma posições políticas, que é uma pessoa que está na linha da frente, agora, quer dizer, a senhora, coitada, quer dizer... É só companheiro. Quer dizer, eu peço a mim que o problema da senhora não é se vestir bem ou mal, ser bonita ou feia, baga ou gorda, o que já de si é péssimo fazer observações dessa natureza. Eu acho que o grande problema da senhora é ser casada com o André Ventura, como ele vem dizer, e mais uma vez, ele tem razão, porque o André Ventura faz uma coisa muito simples com todos nós. Todos nós conseguimos fazê-lo. Qualquer um de nós que esteja num grupo, num jantar com 15 pessoas, se quiser sair bem, entre aspas, daquele jantar e não conhecendo as pessoas, é ouvi-las falar e ir concordando com elas. Isto é fácil. Isto é que é o populismo. André Ventura sabe o que as pessoas estão descontentes, a segurança, a corrupção, e vai alimentando isto. Portanto, isto é fácil de fazer. Agora, a forma de combater isto não é fazer o mesmo que ele, de todo. De todo. E ele vai tendo aqui razão quando diz isto não é o país democrático contra o país não democrático, não é? Isto são um conjunto de pessoas que estão contra mim. Eu não concordo em absoluto com ele, mas eu sei o que é que ele pretende com aquilo. Ele pretende capitalizar esta onda de ódio completamente desenfreada. Eu fiquei chocado. Eu convido-vos a ir ver aquilo. Eu não sei se aquilo é a notícia inicial, não sei se está no JN, uma coisa do género. Depois os comentários. A notícia em si já, enfim, acho que é um bocado infeliz agora vir a dizer que se a senhora está mal vestida ou que se veste de forma antiga. Enfim, mas é o que é. Mas eu fiquei impressionado e olho para ali e digo, eu espero que este não seja o país que nós temos. Porque a maior parte são mulheres e mulheres maduras, são pessoas de 40, 50 anos, não são jovens que vão ali pôr um comentário no calor da emoção, dizer, ela está mal vestida, ela veste mal. Não, são pessoas que depois vocês vão ver os perfis, são pessoas que se vê que não é qualquer tipo de pessoa, temos lá pessoas do nível intelectual e de formação e de conhecimento elevado, são pessoas inteligentes e são mulheres a fazer estes comentários. Nós, e para acabar essa parte, nós temos visto coisas extraordinárias e eu acho que isso também é isso que afasta um bocado as pessoas da política que é e pessoas da nossa terra. Com ódio à direita, seja ao PSD, ao CDS e às pessoas que
que são dessa área, e principalmente alguns contra o Passos Coelho, contra o professor Cavaco, e eu agora ontem, uma dessas pessoas que gosta muito de escrever no Facebook e sempre muito contra a direita, uma senhora dizia para a outra, já viste, até o Cavaco apoia o seguro, que bom! E eu pensei para mim, então a senhora está sempre, Claro. né, tudo o que vem da direita, aquilo é mau. Agora que bom que até o professor Cavaco apoia o Inteiro José Seguro. Filipe, mas tu sabes que Isto a quem ideia, tiver... tu sabes que a ideia que fica Agora, aqui, como é óbvio, é legítimo, né? E pá, tu cada sabes que a um ideia que fica um tem pouco a sua aqui, opinião. a ideia que fica um pouco aqui, e é isto que o cidadão comum percebe, consciente ou inconscientemente, é dizer assim, eu sou de direita, mas é se for a minha direita. E eu sou pela igualdade e pela democracia, e sou contra o bullying, e sou pelo feminismo e isso tudo, mas é se forem senhoras de esquerda. Se forem as de direita eu já não sou. Ou seja, e as pessoas olham para isto e dizem, cada um defende a sua quinta. Aliás, As presidenciais nota-se bastante isso, e, aliás, porque o são de Chega- esquerda e de direita, mas repara, quando agora chega a hora, mas afinal repara, já... Mas o Chega também faz isto. Claro. O Chega também faz isto, obviamente. O Chega é muito culpado disto. O Chega, com a estratégia que tem, com a comunicação que tem, com a forma que tem, com a sua própria ideologia, é isto que lhe acontece, é natural. Por isso é que vimos a radicalização pela Europa, por toda a Europa, não é? Isto não é por acaso. Simplesmente está a chegar a Portugal coisas que já acontecem pela Europa e nos Estados Unidos há 20 anos. Está a chegar cá, eu digo isto muitas vezes, o atraso civilizacional português relativamente aos outros países, no que toca à cultura, às modas, etc., dava-nos uma vantagem. Era vermos o que é que os outros já tinham feito mal e podermos antecipar e corrigir, mas não conseguimos. Isto são movimentos sociais de grande Mas pronto, magnitude. também, queria só terminar dizendo que o António José Seguro também tem o seu mérito, não é? Porque Claro. soube na altura certa dizer que era candidato e de certa forma, como se diz, tirou o tapete ao PS, que o PS andava ali sem saber o que é que havia de fazer. Havia um PS que não o queria, mas também não conseguiram arranjar alguém que esse PS quisesse, e o António José Seguro muito bem. E, olha, e o PS também tem mérito de ter travado, ou de tentar travar, segundo as candidaturas, sim. também tem esse mérito. De alguma Conseguiram forma, fazer ali não estando no poder, ainda assim conseguiram se unir de forma a ter o trabalho de apoiante casa, pronto, e fez o apoiante. seu trajeto. Eu acho que beneficiou pelo facto de grandes figuras do PS não terem aparecido, porque não apareceram, Sim. e isso beneficiou. E claramente que o Seguro, o António José Seguro, também beneficia por ser, no meu entendimento, alguém não tanto à esquerda, mas mais ao centro, e que isso permitiu ou permite que também tenha alguma simpatia de algumas pessoas do centro-direita, e isso vai claramente o beneficiar. Eu sei que já não temos muito tempo, mas... E como eu falo sempre isto, né? e sou muito chato nisto, o Primeiro-Ministro esteve em Sines a anunciar novos investimentos, ainda não respondeu ao Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara ainda aguarda a resposta ao convite que lhe foi dirigido. Esperamos que lhe responda. Não é hoje, mas noutro programa temos que falar da questão dos investimentos, porque continuam a anunciar investimentos, mas no que diz respeito à resolução dos problemas da nossa terra e da nossa região, continuamos da mesma. Por isso eu acho que temos que fazer uma reflexão se realmente, eu sou a favor dos investimentos, mas temos que fazer uma reflexão se realmente queremos mais investimentos ou não, em troca de uma mão cheia de nada. Mas pronto, fica por outro programa. O livro desta semana, a proposta de leitura, é o livro da Patrícia, que é Podes Ter Tempo para Tudo. É um livro como deixa de fazer as coisas para ontem e viver melhor o dia de hoje. É estratégias que a Patrícia, que é uma psicóloga, escreve neste livro várias estratégias. Não é como ter tempo, mas é como organizar as coisas, o que é que são os ladrões do tempo, como é que devemos organizar o nosso dia. Não tens tempo porque não prestamos atenção a determinadas coisas. Eu acho que quem quiser organizar aqui, ganhar outro espírito para a sua vida e que ande um bocado chateado porque não consegue alcançar isto ou aquilo, é um livro que se pode inspirar
e não só pode reorganizar a sua vida com algumas dicas que a Patrícia transmite aqui no livro. Além das dicas, também é inspirador e faz-nos refletir o nosso dia-a-dia e as decisões que nós tomamos e a forma como nós gerimos, principalmente, o nosso tempo e os nossos objetivos, porque é que muitas vezes ficamos a meio caminho e às vezes não fazemos a parte do caminho mais fácil e fizemos a parte do caminho mais difícil. Fica aqui a sugestão. A nota positiva desta semana vai para o empresário José Alexandre Ascensão, que lhe foi atribuído pelo Rotary Clube de Sines no âmbito do profissional do ano 2025-26, a distinção de mérito profissional pelo seu percurso empreendedor, marcado pelo empenho, pela sua visão e contributo positivo para o desenvolvimento económico e social da comunidade. O nosso verso desta semana é: a vida é feita de retalhos e é isso que a torna bela, que é de Rubem Alves. As sugestões, as perguntas que podem nos enviar para politicaconfactos@radiosines.com. O nosso também vamos falar no próximo programa, que estamos aqui a pensar alterar a metodologia dos programas, mas isso vamos falar no próximo. O nosso próximo convidado é o Francisco, presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, e a todos o resto de uma boa tarde e uma boa semana. E de uma boa semana, e como o tempo indica, há que ter cuidado. Assim terminamos a edição desta semana do Política com Factos, um programa que está aqui na Rádio Sines todas as quartas e domingos às 11 da manhã. Desejo-lhe um excelente resto do dia na companhia da Rádio Sines.